Esse é o momento mais importante do nosso culto. This is the most important moment of our service. Nós falamos com Deus We talk to God através dos louvores, through our worship, através das orações, through our prayers, mas nesse momento but at this moment, Deus vai falar conosco. God is going to talk to us. E a gente acredita And we do believe que quando nós somos fiéis that when we are faithful na comunicação in the communication da palavra do Senhor, of the Word of God, é Deus quem fala conosco. it is God who is talking to us. Então eu gostaria de pedir mais uma vez I would like to ask you once again que você ore comigo. I want you to pray with me, Pedimos para que Deus prepare o coração das nossas crianças. asking God to prepare the hearts of our children. E agora nós vamos pedir que Deus prepare o nosso coração. And now we're going to ask to prepare our hearts. Quando Deus fala, When God speaks, as coisas acontecem. things happen. Então vamos orar nesse momento mais uma vez. So let's pray once again. Fala conosco, Senhor. Talk to us, God. Nós precisamos ouvir a Tua voz. We need to hear from you. Nós reconhecemos que há muitas resistências dentro de nós, We do acknowledge there are many resistance even inside of us, que precisam ser vencidas and they need to be overcome para que a gente compreenda a Tua palavra. so that we can understand your word. Portanto, abre, desvenda os nossos olhos, Therefore, open our eyes para que a gente contemple so that we are able to behold a riqueza e a beleza da Tua palavra the richness and the beauty of your word. e que ela mude a nossa vida. And we want it to change our Em lives. nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Eu quero compartilhar nesse momento e nesse dia especial I want to share on this very special day sobre o que para mim é a igreja inabalável. what is to me called the unshakable church. O que é uma igreja vitoriosa? What is a victorious church? O que é uma igreja que permanece? What is a church that remains? O que é uma igreja invencível, What is an unbeatable church? irresistível, Irresistible, insuperável? unbearable. Que tipo de igreja é essa? What kind of church is that? Esse é o meu sonho This is my dream como pastor. as a pastor. Esse é o meu sonho This is my dream para a igreja Joy. for Joy Church, Que a Joy seja uma igreja inabalável, so that Joy is able to become an unshakable church, invencível, invincible, irresistível. irresistible. Para facilitar, In order to facilitate, eu escrevi o que eu vou falar, algo que eu não costumo fazer. I wrote down what I'm going to speak, something that I'm not used to doing. Quando eu tento ler o meu sermão, eu não consigo. When I try to read my sermon, usually I can't do it. Mas para facilitar hoje, But in order to make things easier today, para que a gente consiga aqui ter uma tradução mais fluida, so that we can also have a better translation sem muitos obstáculos, without many sem hindrances, muitos ruídos. without many problems. Então eu escrevi So I essa wrote it down, mensagem this message que Deus colocou no meu coração. that God has put in my heart, E eu gostaria de compartilhar com vocês. and I would like to share this with you. É uma mensagem para alegria da igreja, muito mais curta do que o costume, It is a shorter version of what I usually preach, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração but I am sure that God is going to talk to your heart, e vai preparar o caminho futuro and He's going to prepare the future way para a nossa igreja. for our church. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia, If you are making use of your Bible, eu quero convidá-lo a abri-la I want you to invite you to open your Bible no Evangelho de Mateus, capítulo 16, to the Gospel of Matthew, chapter 16, do versículo 13 ao 18. from verses 13 onwards. Muito embora eu vou ficar apenas em um versículo nesse momento. Although I'm going to focus on one verse right now, Versículo 18. verse 18. Mas a gente vai ler essa porção da palavra de Deus nesse momento. But we are going to read the entire portion that I've just mentioned to you. Mateus 16, versículos 13 até o 18. Matthew 16, from verses 13 to 18. Eu vou ler em português, depois o pastor Wellington em inglês. Pastor Juliano is going to read in Portuguese, and after that I'm going to read in English. Indo Jesus para os lados a Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu li até o 20. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Versículo 18 novamente. Verse 18 again. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And the gates of Hades will not overcome it. Eu quero destacar nessa frase, nesse versículo, algumas verdades que apontam, que destacam, que ensinam sobre a igreja invencível. I want to stress some points in this verse that makes and talks about this church as being invincible. Nós vamos ficar apenas em uma frase e encerrar com o que Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão. We are going to focus only on one sentence, and then we will finish with the sentence in Jesus said that the gates of Hades will not overcome the church. A frase é a seguinte: The sentence is the following. sobre esta pedra edificarei a minha igreja. On this rock I will build my church. Primeira consideração My first consideration sobre essa frase. about this sentence. Jesus diz, Jesus said, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. on this rock I will build my church. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, entendeu o que Jesus quis dizer. Ele declara que Jesus é a pedra preciosa, a pedra angular, a rocha. Peter, in his first letter, chapter 2, understood what Jesus meant. He declares that Jesus is the precious stone, the cornerstone, and the rock. A igreja não se torna forte, invencível, inabalável, irresistível, porque ela é grande, influente e rica. The church doesn't become strong, invincible, and indestructible because it is large, influential, or wealthy. A igreja se torna inabalável enquanto ela se mantém edificada em Jesus e em sua palavra. The church becomes unshakable as long as it remains rooted in Jesus and in His Word. Por isso nós precisamos cuidar para não flexibilizarmos os nossos fundamentos. Eles são atemporais e supraculturais. Therefore, we need to be careful not to compromise our foundations. They are timeless and also cross-cultural. O que tem matado mais igreja ao redor do mundo não é a perseguição religiosa, mas o liberalismo teológico e a relativização de valores e princípios da palavra de Deus. What has killed the church around the world is not religious persecution, but theological liberalism and the relativization of values and principles from the Word of God. Muitas igrejas e denominações quiseram tornar largo o caminho que Jesus chamou de estreito. Many churches and denominations wanted to broaden the path that Jesus described as narrow. E passaram a chamar isso de evangelho da graça. Se esqueceram de que
verdade sem amor mata, mas amor sem verdade deixa morrer. A graça de Deus perdoa, mas cobra retidão e santidade. And they began to call this the gospel of grace. They forgot that truth without love kills, but love without truth leads to death. Grace forgives, but demands righteousness. Muitas igrejas acharam que flexibilizando seus princípios, relativizando sua ética e sendo politicamente corretas, elas ganhariam a simpatia da sociedade e se tornariam ainda mais relevantes e atrativas para os de fora. Many churches thought that by adjusting their principles, relativizing their ethics, and being politically correct, they would gain sympathy from society and become even more relevant and attractive to outsiders. O resultado disso? What is the result? Efeito colateral terrível. A terrible side effect. A busca por relevância as tornou irrelevantes. The pursuit for relevance has made them irrelevant. Essas comunidades locais se tornaram bares, pubs, prédios, casas de show, museus. These local communities have become bars, pubs, buildings, concert halls, museums. A igreja só faz a diferença quando ela se torna diferente. The church only makes a difference when it becomes different. Segundo destaque que eu faço sobre essa frase aqui. The second thing that I want to stress about this sentence over here. Jesus diz: Jesus said, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. on this rock I will build my church. A Joy é um bom estudo de caso. Joy is a very good case study. Nas primeiras semanas e meses aqui no Canadá, eu confesso que eu cheguei a questionar se a voz que eu ouvir para vir para esse país era realmente Deus falando comigo ou foram vozes do meu próprio coração. In the first weeks and months here in Canada, I even questioned myself whether the voice I heard came from God to come to this country, if it was really God speaking to me, or if it was voices from my own heart. Eu tinha muitos obstáculos diante de mim e muito medo dentro de mim. I had many obstacles before me and also many fears inside me. Deus é testemunha de como essa promessa me deu força e coragem para continuar. Eu edificarei a minha igreja. God is my witness to how this promise gave me strength and courage to continue. This sentence, I will build my church. Onde Jesus é proclamado como o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se compromete a edificar a igreja. É promessa. Where Jesus is proclaimed as the Christ, the Son of the living God, he commits himself to build the church. It's a promise. E ele está fazendo isso. And he is doing that. Ele tem edificado a Joy. He has been building Joy. Ele já estava, inclusive, trabalhando nesse lugar muito antes de mim, de todos nós. Jesus- O Espírito Santo já estava se movendo e preparando o solo para nós plantarmos juntos essa igreja. Jesus was already working in this place long before me and all of us. The Holy Spirit was already moving and preparing the ground for us to plant this church. Na verdade, eu penso que meu papel foi apenas catalisar sonhos. I think that my role here was to catalyze dreams. Unir pessoas que acreditaram e acreditam que mesmo uma pequena igreja de imigrantes pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. To unite people who believed and believe that even a small church of immigrants can be a powerful instrument in God's hands. Porque Deus ainda usa gente comum, com recursos limitados, contra obstáculos insuperáveis, em circunstâncias difíceis, para construir uma igreja para a glória de Deus. God still uses the ordinary people with limited resources against unsurmountable obstacles in difficult circumstances to build a church for the glory of God. E mais uma vez, vocês, irmãos e irmãs da Igreja Reformada na América, acreditaram nisso. Portanto, a nossa mais sincera e profunda gratidão por se deixarem usar pelo Deus que quer abençoar todas as famílias da terra, independentemente da nacionalidade. And even you, brothers and sisters of the Reformed Church in America, you believed in this. Therefore, our most sincere and heartfelt gratitude for allowing ourselves to be used by God, who wants to bless all the families of the earth, regardless of nationality. E eu sinto que nós estamos participando do início de um movimento de reavivamento espiritual e plantação de igrejas aqui no Canadá, que vai contribuir para muitas famílias encontrarem um caminho de volta
para Deus. And I feel that by participating in the beginning of a spiritual revival movement and church planting, that will contribute to the salvation of many families in Canada and also other countries. Esse vai ser o nosso legado. This will be our legacy. E quando alguém nos pergunta o que nós fizemos nesses 2 anos de vida da Joy, nenhum de nós tem respostas que apresentem estratégias mirabolantes. And when someone asks us what we did in these 2 years of Joy's life, none of us has answers that present miraculous strategies. Nossa resposta tem sido: a Joy é um milagre de Deus. Our answer has been joy has been a miracle from God. A única coisa que fizemos foi nos apegar ao Evangelho, puro e simples, como fundamento da visão da nossa igreja, dos nossos relacionamentos, do nosso culto e da nossa pregação, e Jesus tem edificado a igreja desse jeito. The only thing we have done was to cling to the pure and simple gospel as the foundation of our church's vision, our relationships, our worship, and our preaching. And Jesus has been building the church like this. Porque a obra é dele, a missão é dele, e Jesus está buscando trabalhadores para serem cooperadores dele nesse projeto. It is his work, it is his mission. Our job is just to cooperate with what Jesus is already doing. Ele vai edificar a igreja e ele decidiu fazer isso através de nós. He is going to edify the church and he decided to do so through us. Eu só preciso lembrar você de que edificar custa caro. I just need to remind you that to edify costs a lot. Demanda comprometimento, paciência, envolve recursos, cansa nossos músculos espirituais. It demands commitment. It makes us to grow tired. It's really cost. Mas a obra completa vai fazer absolutamente tudo valer a pena. But the complete work will make everything worthwhile. Nós vamos continuar trabalhando como se tudo dependesse da gente. We are going to complete working as everything depended on God. Sem esquecer Without forgetting de que é Jesus quem edifica a igreja. that is Jesus who edifies the church. Terceiro destaque que eu faria da frase que nós lemos. The third stress that I want to use on this sentence. Ouça, Listen. sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. On this rock I will build my church. A igreja tem dono e o nome dele é Jesus. The church has an owner and his name is Jesus. Se a igreja é de Jesus, todos nós somos servos. If the church belongs to Jesus, we are all servants. Eu já disse aqui que igrejas começam a morrer, ou já estão morrendo, quando pessoas passam a disputar para saber quem é maior, melhor e quem manda mais na igreja. I have already said here that churches begin to die or are already dying when people start competing to see who is greater, better, and who has more authority in the church. Temos que amar a igreja como se fosse nossa, sem correr no erro de achar que somos chefe dela. We must love the church as if it were ours, without making the mistake of thinking we are its leaders. Se a igreja é de Jesus, então nós precisamos valorizar a igreja. If the church belongs to Jesus, then we need to value the church. A igreja é de Jesus porque ele a comprou, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. The church belongs to Jesus because he bought it, not with gold or silver, but with his precious blood. Portanto, não ame a igreja pelo que ela lhe oferece, ame a igreja porque Cristo se ofereceu por ela. Then you don't need to love the church of thinking about what the church offers you, but because of what Jesus has done for it. Ela custou muito caro para ele. A igreja vale o sangue de Jesus. O preço dela, portanto, é incalculável. It cost him dearly. The church is worth the blood of Jesus. Its price is incalculable. Se a igreja é de Jesus, então nós precisamos pensar a igreja para satisfazer o propósito dele, a vontade dele. If the church belongs to Jesus, then we need to think about the church to fulfill his purposes, his will. Não é fazer da igreja o que eu quero que ela seja, ou o que eu mais gosto, ou o que eu acho mais legal e mais atrativo. It is not to make the church what I want it to be, what I like the most, what I found most cool and attractive. A igreja não existe para atender o nosso gosto pessoal. The church does not exist to meet our personal needs. Igrejas locais morrem porque pessoas querem que ela exista para atender às suas vontades. Local churches die because people want it to exist to meet their desires. A igreja deve existir para fazer a vontade de Jesus, não a sua
e muito menos a minha. The church must exist to do the will of Jesus, not yours or not even mine. Quarto destaque sobre essa frase. Fourth is stress on this sentence. Ouça novamente. Listen to it all over again. Jesus diz: Jesus said, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. on this rock I will build my church. Ele não veio edificar um clube. He didn't come to build a club. Ele não veio edificar uma ONG. He didn't come to build an NGO. Ele não veio edificar um partido político. He didn't come to build a political party. Existem muitas definições sobre o que é igreja, mas eu diria, There are many definitions of what a church is, but I would say, se tem música e não tem evangelho, é show, não igreja. if there is music and no gospel, it is a show, not a church. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. If there is social action and no gospel, it is an NGO, not a church. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, não é igreja. If there is a pleasant environment and no gospel, it is a club, not a church. A igreja que Jesus veio edificar é centrada no evangelho. The church that Jesus came to build is gospel-centered. Ela existe para testemunhar as boas novas ao mundo. It exists to proclaim the good news to the world. No grego, igreja é eclesia, que é formada pelos termos grego kalel, chamar, com o prefixo ek, fora. Assim, a palavra significa chamados para fora. In Greek, the term church is ecclesia. The word is it is the Greek words kaleo, which means to call, with the prefix ek, out. So the word means the called out ones. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. The church is the people of God on a mission in the world. Como disse o pastor Dietrich Bonhoeffer, As Dietrich Bonhoeffer has said, a igreja só é igreja quando é para os de fora. the church is only the church when it is for others. Jesus não tem compromisso em edificar uma igreja que não tem compromisso com a tarefa de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Jesus has no commitment to build a church that is not committed to the task of preaching the gospel and making disciples of all nations. Esse é o DNA da igreja. This is the church's DNA. A igreja é um corpo missionário ou um campo missionário. Se ela não evangeliza, ela precisa urgentemente ser evangelizada. The church, it is a missionary body or a missionary field. If it doesn't evangelize, it needs to be evangelized. E essa igreja que vive fora dos portões, que Jesus promete edificar e que será inabalável. It is this church that needs to be on the move, otherwise it will become a monument. Afinal, é essa igreja After all, this is the church que ele disse, that he said, contra a qual against which as portas do inferno não prevalecerão. the gates of Hades will not overcome it. Plantar igreja me fez sentir ainda mais o calor da frente de batalha na guerra espiritual. Planting a church makes also me to experience all the things that I face in terms of spiritual battles. Satanás odeia quando nós invadimos o seu reino e libertamos os seus cativos. Satan hates when we come into his field and we set free the people that he has been kept. Ele vai tentar qualquer coisa para nos parar. He is going to try everything to hold us down. Ele vai levantar perseguidores humanos para nos acovardar. He is going to raise human persecutors in order to stop us. Ele vai criar obstáculos para nos desanimar. He is going to create hindrances to stop us. Ele vai plantar discórdia para nos separar e desmobilizar. He is going to create disagreement in order to make us stop. Mas Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja que nós descrevemos. But the Bible says that the gates of hell shall not prevail against this church that we have been describing. Note que é a igreja que está na ofensiva, avançando na direção do território inimigo para derrubar as suas portas, pilhar o seu reino e resgatar vidas da destruição. Note that is the church that is on the offensive. It is the church that has been doing what God has called us to do. It is the church that has been doing what we have been E preaching. nada pode impedir essa igreja de avançar. And nothing can stop this church from advancing. Os judeus do primeiro século tentaram acabar com a igreja. The Jews from the first century, they tried to stop the church. Os imperadores romanos tentaram acabar com a igreja. The Roman emperors, they also tried to stop the church. As heresias
dos primeiros séculos tentaram acabar com a igreja. The heresies of the first century also tried to stop the church. As ideologias ateístas do século XX tentaram acabar com a igreja. The atheist ideologies of the 20th century tried to stop the church. O comunismo tentou acabar com a igreja. Communism also tried to stop the church. O terrorismo islâmico tentou acabar com a igreja. Islam terrorism has also tried to stop the church. Filósofos da modernidade decretaram a morte da igreja. The philosophers of modernity, they also declare that the church was Mas dead. apesar de tudo isso, But despite of it all, a igreja continua de pé. the church is still standing. E as portas do inferno continuam caindo. And the gates of hell keep falling down. Porque nada pode Because nothing can prevalecer prevail contra o avanço da igreja. against the advancement of the church. A igreja é invencível, The church- irresistível, indestrutível, porque Jesus garantiu isso. The church is invincible, indestructible, and also because has declared it to be so. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente. I want to invite the worship team to come forward. E eu quero encerrar essa palavra destacando que as portas do inferno, ou as portas do Hades, na verdade, é uma metáfora. And I want to finish to say that the gates of Hades, it means a metaphor. Uma metáfora para a morte. It is a metaphor for death. É isso que Jesus quis ensinar aqui, acima de tudo. This is what Jesus wanted to teach above it all. A igreja que ele veio edificar é tão forte, mas é tão forte, que nem a morte é capaz de abalar e destruir a igreja. The church that Jesus came to build is so strong that not even death can shake it. Porque as portas do Hades, Because the gates of as Hades, portas do inferno, the gates of hell, as portas da morte, the gates of death, essa grande inimiga que nós temos, this great enemy that we já have, foi derrotada, it has been already já defeated. foi vencida, It has been already já foi overcome. morta It is already dead. na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. In the death and resurrection of Ele é Jesus vitorioso. Christ. He is victorious. É isso que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 a 58, eu encerro com a leitura desse versículo. This is what Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 15 from verses 55 to 58, and this is my last portion of the message. Se você tem a sua Bíblia com você, se você tem aí no seu celular, eu queria que você abrisse nesse texto. If you have your physical Bibles or even the Bible in your cell phone, I would like you to open to follow along. 1 Coríntios, 1 Corinthians capítulo 15, chapter 15 do versículo 55 a 58. from verses 15 to 58. Posso convidar você a se colocar de pé? I would like you to invite you to stand up. Ouça a razão pela qual as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Listen to the reasons why the gates of hell cannot prevail against the church. Onde está a morte, a tua vitória? Where, O death, is your victory? Onde está a morte, o teu aguilhão? Where, O death, is your sting? O aguilhão da morte é o pecado, The sting of death is sin, e a força do pecado é a lei. and the power of sin is the law. Graças a Deus, But thanks be to God, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ, porque Ele venceu. because He conquered. Ele venceu o mundo, He conquered the world. Ele venceu o pecado, He conquered the Ele sin. venceu a morte, He conquered death. Ele está vivo, He is alive. Ele reina He reigns sobre todas as coisas, over all things, inclusive sobre a igreja. even over the E church. quando Ele vê obstáculos diante do avanço da igreja, And when He sees hindrances, Ele destrói esses obstáculos He destroys these obstacles para a igreja avançar, so that the church keeps advancing, para a igreja seguir, so that the church keeps para a going, missão da igreja continuar. and the mission of the church continues. E sabe qual é a conclusão a respeito da vitória de Jesus sobre a morte? And do you know what's the conclusion of the victory that Jesus has over death? É uma palavra de encorajamento para a igreja, It is a word of encouragement to the church para a gente continuar seguindo em frente, so that we can keep going, para a gente não desistir, so that we do not give up, para a gente investir a nossa vida, so that we can invest our para a lives, igreja continuar trabalhando. so that the church keeps working. O apóstolo Paulo diz: Apostle Paul says, diante da vitória de Jesus sobre a morte, so before the victory of Jesus over death, diante da vitória de Jesus, before the victory,
Meus amados irmãos, My beloved brothers, sede firmes, stand firm inabaláveis and immovable, e sempre abundantes na obra do Senhor, always work enthusiastic for the Lord, sabendo que no Senhor knowing that in the Lord, o vosso trabalho everything that you do não é em vão. is not useless. Sobre esta pedra Over this rock, eu edificarei a minha igreja, I will build my church, e as portas do inferno and the gates of hell jamais vão prevalecer. will never prevail. As portas do inferno The gates of hell não vão suportar will not be able o avanço de uma igreja to withhold our que church. é pequena, It is small. que é formada por imigrantes, It is a small church mas formed que by nas immigrants. mãos de Deus But in God's hands, é uma comunidade poderosa it is a powerful que community pode fazer infinitamente mais that can do amazing de things. tudo que nós pedimos ou pensamos. Everything that we can ever think of. O Deus que esteve conosco até aqui, The God that has been with us so far, Ele vai continuar conosco a partir daqui, He will keep with us from this moment on, fazendo muito mais doing much more para a salvação de pessoas for the salvation of people e para a glória dele. and for His Que glory. Deus te abençoe em nome de Jesus. May God bless you all in Jesus' name.